para com o Rio Grande do Norte. Por comunicação inadiável, convido o senador Gurguazzi para fazer o pronunciamento. Ninguém acerta, né, senador, o seu nome? Mas está muito próximo, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os colegas que nos ouvem pela TV Senado, antes de entrar no tema que trago aqui hoje nessa casa, quero fazer uma homenagem ao Dia do Advogado e ao Dia do Estudante. Parabenizo todos os estudantes do Brasil, lembrando que estudante não é apenas aquele que está nas escolas ou universidades. Ser estudante é praticamente um estado de espírito, é ter uma constante disposição para o aprendizado. Ainda mais nos dias de hoje, em que a internet e outros meios de comunicação facilitam ao extremo o acesso às informações. Ser estudante é querer buscar sempre mais conhecimento, estar disposto não apenas consumir dados prontos, conceitos pré-fabricados, mas sim desenvolver também a valiosa prática que os educadores chamam de aprender a aprender. Assim se define o estudante, que pode ter 7 ou 70 anos de idade. Parabéns, portanto, a essas pessoas sedentas de conhecimento, aos estudantes de todo o Brasil. Parabenizo também os advogados e magistrados, nesse que é o seu dia, lembrando o papel fundamental destes profissionais para a manutenção do Estado democrático e de direito do Brasil. Lembrando também do compromisso ético de cada um desses profissionais em exercer suas atividades dentro do mais elevado grau de respeito aos direitos coletivos. Falo isso porque o direito, assim como a política, é uma atividade que caminha sempre sobre um fino fio de uma navalha, que lida com a vida da sociedade e com, muitas vezes, a definição do que é certo e do que é errado. Este, senhor presidente, tem um papel que nunca deve ser subestimado. É de importância e de responsabilidades supremas e exige da pessoa que o exerce uma honestidade, uma consciência e uma humildade ímpares. É muito fácil para o ser humano se deixar levar pelas vaidades e pelo individualismo. Por isso, o valor elevado da ética para essa profissão, para essa atividade, nesse dia de hoje, exalto esses valores como fundamentais para os profissionais de direito e os destaco para os estudantes que frequentam hoje as cadeiras dos cursos de direito em todo o país, para que os tenham como uma chama a iluminar o seu caminho ao longo de toda uma vida profissional. Um duplo parabéns, portanto, aos advogados e magistrados, quanto para os estudantes dessa profissão. Entrando agora diretamente no assunto que me trouxe aqui hoje, eu fiquei impressionado com uma reportagem que li no sábado, na Folha de São Paulo, comentando a fraca presença dos candidatos à presidência da República na região norte do Brasil. Até a data da publicação da matéria, no último final de semana, os 3 principais candidatos haviam ido à região norte apenas 4 vezes desde o início oficial da campanha eleitoral desse ano. Minas Gerais, como revela a reportagem, havia recebido os previdenciáveis 22 vezes. São Paulo, por sua vez, foi cenário de visita dos candidatos por 37 vezes. É um tanto quanto triste ver uma estatística como essa, já quase no meio do mês de agosto, faltando tão pouco tempo para as eleições. Espero realmente que isso não signifique uma desconsideração com relação aos cerca de 10 milhões de eleitores e 25 milhões de habitantes da Amazônia. Tanto quanto não signifique um certo descaso com a importância dessa região do nosso país. O estranho é que a Amazônia tem pautado tantos discursos de candidatos, falando da necessidade de sua preservação, de fazer isso ou aquilo na nossa região. Para falar a verdade, isso demonstra até mesmo
um desconhecimento da nossa região, de nossas reais necessidades por alguns dos candidatos. Hoje, além de contar com 10 milhões de eleitores, a região amazônica tem uma pujante produção, tanto industrial quanto agroindustrial. Para se ter uma ideia, a região norte contribui com 5% do PIB nacional, totalizando mais de 133 bilhões de reais. Rondônia, meu estado, participa com 12% da arrecadação da região. A indústria, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, abriga hoje mais de 500 empresas que garantem mais de 300 mil empregados diretos, apenas no estado do Amazonas, que faturou 24 bilhões de dólares em 2009. Em Rondônia, a agroindústria cresce com grandes exportações de carne e de café, e o estado se prepara para transformar-se em um importante elo de ligação para o escoamento da produção de soja do Mato Grosso para o oceano, através do Oceano Pacífico. Por isso, diante dessa capacidade de produção agroindustrial, que cresce ao mesmo passo em que reduz o desmatamento criminoso na região, e também diante do potencial de consumo e de integração da economia nacional, a região norte pode, deve e precisa ter um tratamento diferenciado dentro do novo governo federal. Os nossos produtores rurais, por exemplo, independentemente de serem grandes ou pequenos produtores, merecem o respeito das nossas entidades de fiscalização ambiental, assim como acesso às entidades que fomentam a agricultura e outras atividades do campo. Em matéria publicada ontem, também na Folha de São Paulo, fica claro que o desmatamento vem caindo na Amazônia e há índice de redução em torno de 49%, ou seja, um freio muito grande no desmatamento da região amazônica. O mesmo estudo aponta, no entanto, uma mudança no perfil do desmatamento, que vem acontecendo na maioria das vezes, feito em derrubadas pequenas. Esse é o tipo de atividade que sabemos que ocorre e é realizada hoje pelos pequenos agricultores, com menos recursos, porque os grandes produtores não promovem mais derrubadas. Esta é uma situação já controlada e confirmada pelo ex-ministro do Meio Ambiente. A contenção dessas pequenas derrubadas será feita com a regularização da situação dos pequenos produtores, muitos prejudicados por uma legislação ambiental pouco flexível, que deixa nossos pequenos produtores na Amazônia, em Rondônia em especial, sem condições de contar com apoio estatal para financiamentos. Isto, por mais absurdo que pareça, só vem gerando um ciclo vicioso que acaba perpetuando os pequenos desmatamentos irregulares na região amazônica. É preciso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, olhar para a região norte do Brasil não apenas com olhos preservacionistas, enxergando o verde que aparece no mapa como se fosse uma coisa só, única, sem gente e cidades lá dentro. A Amazônia não é uma só, não tem uma vegetação única e tem uma grande população que precisa contar com o desenvolvimento sustentado. Cito aqui o exemplo das usinas do Rio Madeira, tão defendidas pelo governo federal, uma obra de grande importância para todo o país, que gerou, sem sombra de dúvidas, um grande impulso econômico em Rondônia, especialmente na capital Porto Velho. Quem viu a nossa capital em 2006, 2007 e vê agora em 2010, se surpreende com os avanços, com o crescimento do setor imobiliário, comercial, da indústria e de serviços. Chama atenção também para o aumento da população, motivadas pelas obras das usinas, pelas ofertas de emprego, pelas oportunidades comerciais que surgiram com a construção do complexo do Madeira e de toda a infraestrutura ao redor das obras. Muitas pessoas chegaram ao estado, mas a grande preocupação é com o depois, com o término dessas obras, com o desemprego que isso pode gerar em Rondônia, principalmente na nossa capital, em Porto Velho. Rondônia já passou por outros ciclos econômicos que não tiveram continuidade e sabe muito bem os riscos embutidos nisso. Com as obras das usinas do Madeira, isso deve ser diferente.
Temos uma data para o final desse ciclo e precisamos estar pronto para quando esse dia chegar. Mas é necessário que comecemos já a trabalhar nesse sentido. A próxima pessoa a assumir o cargo de presidente da República deve ter em mente que a região amazônica, em sua totalidade, não pode ser vista como uma grande área de preservação permanente, porque há mais de 24 milhões de pessoas lá dentro. É necessário enxergar a região norte e o meio ambiente de lá através da ótica da conservação e a economia de lá com uma intenção de gerar um crescimento sustentável. Dou exemplo dos recursos destinados pelos consórcios que estão executando as obras das usinas do Rio Madeira. O que está sendo feito com esses recursos? Será que estão sendo aplicados para gerar um novo ciclo econômico na região de Porto Velho? Já está mais do que na hora do governo do Estado e o governo federal sentarem para delinear como será o futuro de Rondônia. Está na hora dos governos de cada estado da região norte sentarem-se junto com o governo federal para planejar o futuro. Está na hora de todo o norte, junto, olhar para o futuro com urgência que ele pede, para evitar que paguemos o conhecido preço do encerramento de um ciclo econômico sem o encadeamento de outro, de forma segura e de forma planejada, a gerar emprego e renda para aquelas pessoas que hoje trabalham nas usinas do Madeira. É fácil falar de preservação, querendo aparecer bem para a mídia internacional, quando não se tem a necessidade de estar diariamente, semanalmente que seja, prestando contas à população que tem as necessidades básicas não atendidas. O candidato diz que vai preservar a Amazônia a qualquer preço, mas não tem que encarar o amazônida, que tem o mesmo direito do brasileiro que vive em Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo ou no Guarujá. Temos uma imensa responsabilidade com relação à floresta amazônica, mas temos uma responsabilidade maior ainda com as pessoas que lá vivem. Não podemos deixar a Amazônia, daqui a alguns anos, assim como farão as empresas que estão construindo as usinas do Rio Madeira, e ir para outras cidades, seja o Rio de Janeiro, São Paulo ou o Nordeste do Brasil. Nós continuaremos lá na região amazônica. Por isso é preciso entender que temos que elevar a qualidade de vida na região amazônica, levar saneamento básico, levar emprego, levar indústrias não degradantes, levar bons salários, levar saúde, levar educação, levar, enfim, um desenvolvimento sustentado para a região amazônica, especificamente para o meu estado de Rondônia. Para isso, um bom primeiro passo, quem sabe, seria, senhores candidatos e senhoras candidatas, à presidência desse imenso país, encontrar equilíbrio de agenda nas suas visitas, comparecendo à região amazônica, para entender o seu povo, as suas necessidades, a sua vocação e as suas potencialidades. Um segundo, mas não menos urgente passo, seria estabelecer já uma política federal para o fomento de um ciclo econômico sustentado em Porto Velho, para que a capital do meu estado não caia no vácuo após o término de uma obra federal tão valiosa e tão importante para todo o nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores, esse era o tema que eu queria trazer para hoje. A importante obra das usinas do Madeira, mas precisamos cuidar para que no futuro não haja um desemprego decorrente dessa obra tão importante para nós de Rondônia e para todo o nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senador. Com a palavra, pela ordem dos inscritos, a senadora Nioara Demati, PSDB de Santa Catarina. Registrar com satisfação a presença do deputado estadual José Aldemir, do meu querido estado da Paraíba, esse amigo, essa grande liderança do nosso querido sertão, da minha terra,
nossa pequena Jatobá e de todo o sertão paraibano.